irmãos e as irmãs, nesta noite, glória a Jesus, nós estamos aqui, glória a Deus, pela bondade, graça e misericórdia do Senhor, para darmos continuidade ao ensino da palavra de Deus, aleluias, que tem por tema a mordomia dos dízimos e das ofertas, amém? A lição de número 7, que tem por tema a mordomia dos dízimos e das ofertas. O tema da apostila em geral, é tempo, bens e talentos, como ser um mordomo fiel aos bens que Deus tem nos confiado, amém? Aprendemos nas primeiras lições que ser mordomo é ser administrador, amém? Trabalhador do reino de Deus, glória a Jesus. E aprendemos várias lições aí, acerca da importância que tem de nós nos dedicarmos, aleluia, a tudo aquilo que Deus confiou a mim e a você para realizarmos, para fazermos para Ele, amém? E nesta noite, irmão, lição de número 7, nós vamos aprender sobre a mordomia dos dízimos e ofertas, amém? Então, nós vamos ler o texto áureo, aleluia, ou melhor dizendo, nós vamos ler diretamente para ganharmos tempo, Malaquias capítulo 3, versículo 7 ao 12, porque esse texto áureo, versículo 10, também está aqui na leitura bíblica em classe. Vamos diretamente para a leitura bíblica em classe de Malaquias, capítulo 3, versículo 7 ao 12, amém? Está aí na apostila, a apostila está ali atrás, para os irmãos poderem ter acesso ao material, amém? Nós vamos ler versículos 7 a 12 de Malaquias 3, os versículos estão aí na apostila. Diz assim a palavra de Deus, versículo 7: Desde os dias de vossos pais os desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, se vocês repararem bem, nesses versículos, a palavra de Deus, diz assim: diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor 4 vezes neste texto que nós acabamos de ler. Nós encontramos a frase: diz o Senhor dos Exércitos, amém? Frisando bem que Deus estava impelindo, Malaquias, o profeta, para falar à nação de Israel acerca da soberana vontade de Deus para com a vida deles, que eles estavam deixando a desejar perante Deus. Então, nós vemos aqui, na verdade prática, que a entrega do dízimo e das ofertas, ela é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Então vai ter esse sentimento dentro do seu coração, de que ser dizimista e ofertante, aquele que é grato e fiel a Deus, amém? Sempre vai ter esse sentimento dentro do seu coração. É um privilégio poder ser dizimista, é um privilégio poder ofertar na casa de Deus. Para mim é uma bênção, glória a Jesus, porque, irmãos, isto gera dentro da vida da família, isso vai gerar dentro do âmbito familiar,
né, mais propriamente dito na vida dos filhos, que estão vendo a atitude dos pais, né, e eles também, aleluia, veem a alegria, a preocupação, né, dos pais em zelar pela obra de Deus, aleluia, e trazer como um ensinamento para os filhos, que quando eles crescerem, eles fazerem o mesmo também. Glória a Jesus. Então, a vontade de Deus que o ensinamento da palavra de Deus, não só em relação a dízimo e oferta, seja transmitido de pai para filho, né? Em todo o conteúdo bíblico, em todas as diversidades de assuntos, né, que a Bíblia traz como ensinamento. E para os pais, irmãos, é muito importante ensinar os filhos que a casa de Deus precisa de pessoas fiéis para sustentar, aleluia, a obra de Deus. Amém? Então, o objetivo geral da lição de hoje, nós vamos explicitar que a entrega do dízimo e das ofertas é um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Vamos alcançar 3 tópicos nesta noite. O primeiro é destacar a fonte de recursos da igreja local. Segundo, nós vamos explicitar a base bíblica para dízimos e as ofertas. E terceiro, nós vamos elencar a mordomia dos dízimos, né, e das ofertas na igreja local. Amém? Glória a Deus. Então vamos aí virar a nossa página. Tem um trechinho aí interagindo com o professor. Você acompanha comigo na leitura aí, por favor, no nome de Jesus. Amém? Então, a igreja local tem como recursos de subsistência os dízimos e as ofertas. Assim, cabe aos seus membros o financiamento da instituição local, o que de fato é muito saudável. Não é saudável uma igreja financiada pelo Estado ou outro meio extra-bíblico. A igreja local é a expressão visível da igreja de Cristo. Sua missão é evangelizar, manter a comunhão dos santos e servir aos santos e os de fora em suas necessidades. Portanto, os dízimos e as ofertas devem ser administrados na perspectiva do serviço cristão. Assim, é um privilégio financiar o reino de Deus na terra. Amém? Segundo este texto aí, introdução, então nesta lição estudaremos sobre os dízimos e as ofertas na obra de Deus. Veremos que de um lado os dízimos e as ofertas pertencem a Deus e devem ser entregues com amor, alegria e fidelidade. Por outro lado, a liderança eclesiástica deve aplicar os recursos dessa forma correta, fiel e transparente. Assim, a mordomia desses recursos deve ser executada com base nos princípios da Bíblia Sagrada. Amém? Repita comigo: palavra de Deus. Quem crê que o dízimo e a oferta é bíblico? Diga amém. Glória a Jesus, graças a Deus, né, irmãos? Então, nós estamos aí no caminho certo, né? Glória a Jesus. Então vamos aqui já entrar, irmãos. Nós temos textos ricos aqui que vamos explanar hoje, né? Então não vamos perder tempo aqui. Vamos já entrar no tópico 1, que vai falar sobre as fontes de recursos da igreja local. Amém? As fontes de recursos da igreja local. Qual que é? Então, no primeiro ponto, nós vamos entender que é o dízimo e a oferta. Amém? Melhor dizendo aqui, dízimos e ofertas. Amém? Então, a igreja local tem como fonte legítima de recursos os dízimos e as ofertas. Sem eles, muitos trabalhos ficariam inviabilizados. O fundamento para essa legitimidade está no Antigo Testamento. Tem alguns textos aqui que nós vamos ver eles mais para frente, irmãos. E no Novo Testamento, ao longo da história da igreja. Não se trata, portanto, de uma prática que começou por imposição de uma pessoa ou de um grupo ou de denominação, mas pela necessidade natural da obra do Senhor. Amém? Então nós vamos ver, né, que a fonte, repita comigo, fonte. Amém? A fonte para os recursos, né, que uma igreja precisa, elas vêm dos dízimos e das ofertas
Repita comigo, dos fiéis. Amém? Então é através daí, aleluia, que a igreja ela vai recorrendo, né, no seu trabalho aqui na terra, na sua função aqui na terra. Por isso que quando nós vemos lá em Malaquias o Senhor dizendo, trazei todos os dízimos, né? E o profeta é usado por Deus para destacar, e as ofertas à casa do tesouro. Então a Bíblia diz que é uma ordem de Deus, trazer a casa de Deus, né? Para quê? Para mantimento. Repita comigo, manutenção. Amém? Aqui, quando ele fala mantimento, é manutenção da obra de Deus, irmãos. Aleluia. Para que haja, né, os recursos em suas diversidades, né, de trabalho que são feitos, né, uma igreja local precisa ter esse movimento, né, de fidelidade dos irmãos em serem, né, aleluia, eles sim, fiéis e dízimo, e generosos na oferta. Repita comigo, fiel no dízimo e generoso na oferta. Amém? Você pode ver que Deus, ele chama a atenção do povo, né, de Israel, né, começando pelos sacerdotes, porque cabia aos sacerdotes, né, eles ensinarem, praticarem, né, para que o povo também viesse fazer assim. Então, nos sacerdotes na época estavam deixando de ensinar, deixando de praticar e motivando o povo a fazer o mesmo. Então a cobrança começava deles. Amém? Naquela época. Por isso que no final o Senhor diz, vós me roubais, vós, não sacerdotes somente, vós toda a nação. Então nós vemos que o Senhor puxa a orelha de todo Israel, irmãos. Malaquias foi o último profeta, né, que antecedeu os 400 anos onde Deus ficou em silêncio. Amém? Deus exortou através do profeta Malaquias. O povo, apesar de ter sido liberto do cativeiro da Babilônia, eles voltaram para Jerusalém, né? Houve uma empolgação, né, da parte de muitos judeus que vieram, né, em construir ali, reconstruir o templo que estava destruído em ruínas, né, no tempo de Esdras, reconstruir os muros nos tempos de Neemias, mas depois o povo foi com o tempo, né, cada um cuidando da sua própria casa, da sua própria vida, e foi deixando a casa de Deus de lado. Por isso que Deus levanta o profeta Ageu para exortar o povo, que a casa de Deus estava vazia e o povo estava preocupado só com a sua própria vida. Amém? Então, não que Deus não quer que nós venhamos cuidar da nossa família, da nossa casa, precisamos sim. Amém? Lembra? Deus, família, né? Aleluia, Deus, família e depois por último a igreja. Então tem um ciclo que nós precisamos cuidar do nosso relacionamento com Deus, né? A particularidade que cada crente tem com Deus, depois cuidar da sua família e depois servir a Deus na igreja, como naquele tempo, né? No Antigo Testamento, no templo, ou, aleluia, a igreja primitiva, quando os irmãos se reuniam. Então, a casa de Deus, irmãos, precisa de recursos, e os recursos, eles vêm através dos fiéis. Quem entendeu aqui, até aqui diz amém. Amém. Agora, no ponto de número 2, nós vamos ver o cuidado que nós temos que ter. O cuidado com os recursos externos que vêm de fora. Amém, irmãos? A igreja precisa saber filtrar o que é e o que não é da vontade de Deus. Então, lendo aqui no texto da apostila, com base na Bíblia, os recursos financeiros da igreja evangélica jamais devem ser provenientes de governos ou órgãos públicos ou de organismos financeiros. Nossa missão é divina. Repita comigo essa frase: nossa missão é divina. Então, que Deus guarde a igreja local de envolvimento com práticas ilícitas e abomináveis aos olhos de Deus. Olha só, irmãos, durante muitos anos, irmão, né, nós vemos que a igreja católica romana, ela dependia do Estado. Na verdade, o Estado passou a apoiar a igreja até em momento de guerra, né? Então, na época depois do imperador Constantino, nós vemos ali que muitos romanos, entre aspas, eles se converteram ao cristianismo.
Então a Igreja Católica Romana virou uma potência. Então, tudo quanto é tipo de recursos que o governo, né, ou o exército daqueles países daquela época conseguiam, os despojos de guerra, em toda a riqueza que eles conseguiam, eles tinham seus tributos para levar a Igreja Católica Romana. Porém, naquela época, irmãos, apesar de, entre aspas, muitos aderirem à fé cristã, estavam se afastando a cada dia mais do Deus verdadeiro, por causa, né, do misticismo, da idolatria, de tantas outras coisas que foram entrando de forma sorrateira na Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana, ela tinha os recursos do Estado, né, tinha aval, né, do governo para fazer muita coisa, só que isso trazia, né, um peso espiritual muito grande, onde, na verdade, o papel do cristão era muito, mas muito mal visado naquela época, e os pobres eram deixados de lado, as pessoas e as famílias não tinham instrução da palavra da vida que eu e você temos hoje. Então, na verdade, irmão, igreja e Estado não podem se misturar. Repita comigo, amém. Igreja e Estado não podem se misturar. Por quê, irmãos? Para que não haja, né, corrupção dentro das igrejas. Nós vemos hoje no Brasil muitos escândalos, né, em igrejas onde as pessoas, elas deixam, né, que sentem no púlpito pessoas que são políticos, governadores, sem a pessoa ter, né, uma vida com Deus, porque é um governador, porque é um prefeito, as pessoas colocam no púlpito, né, e estão deixando se misturar a política com a igreja. Irmãos, olha, Estado é Estado, igreja é igreja. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. Outras pontes que tem que tomar cuidado no ponto de número 3. A igreja local, né? Se a igreja local tiver um centro social de amparo às pessoas vulneráveis, não há impedimento para que o poder público envie recursos para tal ação social. Irmão, a igreja foi chamada para os irmãos, né, se unirem, aleluia, para patrocinarem, para ser mantenedores da obra de Deus e para juntos fazerem um trabalho social e dar o exemplo na terra como sal e luz deste mundo. Então, quando a igreja por si só se sustenta e ainda sustenta as pessoas, né, que passam por dificuldades na sociedade, a luz estará raiando nessas igrejas. Elas estarão fazendo a diferença sem depender do Estado. Quem entendeu até aqui? Glória a Jesus. Então, entretanto, seguindo aqui na apostila, entretanto, para tal ação, entretanto, é necessário cumprir as prescrições legais para que não haja possibilidade de qualquer aparência do mal. Outro sim, a igreja jamais deve lançar mãos de pingos e rifas. Amém? Amém, irmãos? A igreja tem que lançar mão disso aí, de pingos, né? Rifas, jogos de azar, né? Para aumentar a sua renda, né? Aqui no Japão seria Takarakuji, né? Como é que fala aquele negócio também da maquininha? O patinco. Amém, irmãos? Esse tipo de recurso a igreja não precisa. Amém? Porque temos os fiéis que sustentam a casa de Deus. Estarão dispostos, aleluia, a ajudar quando for necessário, né, uma pessoa necessitada, porque este é o papel da igreja na face da terra, irmãos. Sustentar a casa de Deus, sem que o Estado precise interferir, aleluia, e cuidar dos necessitados que forem surgindo no caminho. Glória a Deus. Foi para isso que o Senhor nos chamou, irmãos, para fazermos a diferença. Amém? Agora, não depender do Estado e também não buscar esses recursos extras para querer ajudar a igreja. Então, aquilo que não é, aleluia, olha só, você pode ver que na visão de muitos homens que não são cristãos, esse tipo de prática, como eu falei aqui, para eles é uma prática do mal. Amém? Para muitos homens é uma prática do mal. E a pessoa recorrer a esse tipo de prática aqui. Então, para um cristão, ainda mais. Amém? Ainda mais para um cristão, aleluia. Uma igreja jamais pode acolher dinheiros que venham de jogos, né?
de pessoas que trapaceiam para conseguir dinheiro. Então isso não provém de Deus, de patinho. Não, irmãos. Deus é o dono de tudo. Repita comigo, amém. Aleluias, glória a Jesus. Então a igreja não precisa disso aí. Então qual que é o recurso, pastor? O recurso é o ponto de número 1, é das ofertas e dos dízimos. Amém? Das ofertas e dos dízimos. Uma coisa também que nós precisamos entender: antes do dízimo da pessoa, Deus quer a pessoa. Deus quer a alma da pessoa. Quem diz amém? Antes, do dízimo da pessoa, Deus quer a alma da pessoa primeiro, a vida da pessoa na presença de Deus. Glórias ao Senhor, Então, nós precisamos estar atentos a tudo isso, irmãos. Glória a Jesus. Repita comigo, o dízimo do Senhor. Amém? Aleluia. Então, como nós somos fiéis a Deus, irmãos, Deus ele vai honrando com a nossa fé. Glória a Jesus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Vamos para o tópico de número 2. Daqui a pouco nós vamos entrar em uns textos aí tremendo, irmãos. A base bíblica. Então, pastor, nós vamos para as bases bíblicas. Vamos para a base bíblica para dízimos e ofertas. Ponto de número 1. Os dízimos no Antigo Testamento. Então, muitos encaram, que muitos acusam de legalismo os que observam a disciplina do dízimo e das ofertas. Entretanto, veremos a origem, repita comigo, a origem. Olha só, a origem do dízimo, que é anterior à lei, e que o que legitima é o sentimento de gratidão do fiel ao seu Criador. Então vamos para 1.1, a origem do dízimo. De acordo com a Bíblia, a entrega do dízimo, aleluia, que no hebraico é masher, que significa 10ª parte, teve origem no sentimento sincero do patriarca Abraão. Como gratidão ao favor de Deus, ele deu o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque. E assim é patente para que, para além do valor material do dízimo, o gesto de generosidade é significativo. Quando o dízimo tornou-se lei, a gratidão, que é subjetiva, estava no espírito da lei. O povo de Deus devia ser grato ao Criador. Amém? Vamos ver e observar a atitude de Abraão em Gênesis capítulo de número 14. Vamos lá, em Gênesis capítulo de número 14, nós temos a referência aí do versículo 14 ao 20, mas vamos ler do 14 ao 23. Amém? Então o dízimo, irmãos, ele não é original. A originalidade do dízimo não é da lei mosaica. Amém? Isso surgiu bem antes. O patriarca Abraão, aleluias, de forma espontânea, com um coração generoso, ele deu ao sacerdote Melquisedeque o dízimo dos despojos. Quem encontrou aí? Gênesis 14, no versículo, não vamos ler, irmãos, aqui está o 14 ao 20, mas vamos ler o 14 ao 23. Diz assim, Gênesis 14, 14. Quando Abraão ouviu que o seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os melhores 318 homens treinados para a guerra, nascidos em sua propriedade, e partiu em perseguição aos inimigos de Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os venceu, perseguindo-os até Robá, ao norte de Damasco. Conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, juntamente com as mulheres e todos os demais prisioneiros. Após voltar, Abrão, de sua vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Zavé, que é o vale do rei. 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, que é o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe vinho e pão. Repita comigo, vinho e pão. Olha só. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra.
Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Repita comigo, dízimo de tudo. Olha o detalhe, dízimo de tudo. Mais tarde o rei de Sodoma propôs a Abrão: dá-me as pessoas e os bens poderão ficar todos contigo. Mas Abrão declarou ao rei de Sodoma: ergo minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é teu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália, para que jamais venha declarar. Olha só, Abrão ficou rico por minha causa. Olha só Abrão, né? Abrão fazendo uma distinção, né, da vida que ele tinha com Deus, e aqui o rei simbolizando o Estado, falando: Estado nenhum, rei nenhum, eu vou precisar de nada, porque o meu Deus é o provedor, o meu Deus cuida de mim, eu não aceito nada seu, pode ficar com tudo que você tem aí. Aleluia, o meu Deus cuida de mim. Quantos aqui Deus tem cuidado de você, irmão? Olha só Abrão, irmãos, Abrão não queria nada daquele rei, porque ele sabia também que se ele teve vitória nessa guerra, nos despojos, desse despojo ele deu o dízimo de tudo, ele sabia que era Deus quem lhe tinha dado vitória nessa guerra. Como eu e você, irmãos, vencemos todos os meses, mês de trabalho, né? Um mês inteiro trabalhando, vem lá no final do mês aquela vitória, né? Que é o salário, que é a bênção de Deus para a sua vida, e você reconhece que aquilo é Deus quem te deu, e dali você tira a 10ª parte e entrega ao Senhor, como sinal do quê? De louvor. Lembra que nós aprendemos semana passada? O louvor é a lembrança do que Deus tem feito por nós, e a adoração. Amém, irmãos? E é esse sentimento que tem que ter dentro do nosso coração. Então, quando o rei quis, né, fazer esse negócio com Abraão, ele levantou as mãos e falou: eu levanto as mãos a quem eu adoro, eu levanto a mão a quem eu sirvo, e a quem eu confio, e eu não quero nada seu, para que você não saia falando depois: eu enriqueci a Abraão. Amém? E o Estado, um povo ímpio, irmão, a tendência é isso mesmo. Pensou se o Estado que sustentasse a igreja, né, em perseguição, o Estado não quisesse, fechava também. Amém? Então a igreja, ela é sustentada pelos fiéis, aleluia, e graças a Deus por isso, né, irmãos? Nós combatemos o bom combate e estamos dispostos a cuidar, aleluia, dos bens do Senhor, que o Senhor confiou a mim e a você. Então nós vemos aqui que a origem do dízimo não é da lei mosaica, ela surgiu do patriarca Abraão. Amém? Então, antes mesmo que a lei existisse, Abraão, de forma espontânea, aleluia, deu o dízimo de tudo. Aquilo fez com que, né, até mesmo o patriarca Jacó, né, em seu voto com Deus, quando ele recebeu aquela visão do anjo que subia e descia, ele falou: aqui não é outro lugar senão a casa de Deus, vou fazer um propósito com Deus aqui, Senhor. Se o Senhor for comigo na minha caminhada, se o Senhor me guardar dos meus inimigos, se o Senhor me prosperar, eu te darei o dízimo. Oh, glória, tá vendo só? Ele fez aonde aquele propósito? No lugar que ele chamou, aqui não é outro lugar senão casa de Deus. Aleluia. Você pode louvar a Deus por isso? Aleluia. Então, nós vemos que não é da lei, né, a origem do dízimo. Glória a Jesus. 1.2. O dízimo é de quem, irmão? É do Senhor, está dizendo aqui 1.2. Então, nesse sentido, quando entregamos o dízimo, não restituímos nada a Deus, nem fazemos barganha com Ele. Pois, como percebeu o rei Davi, tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. O dízimo, irmão, é do Senhor. Vamos ver essa referência? Levítico capítulo 27. Vamos lá comigo, irmão. Levítico capítulo 27. Anota esses versículos aí. São lindos esses versículos. Levítico 27, aleluia, no versículo de número 30. Nós vamos ler o 30 ao 34. Na referência aí só está o versículo 30. Mas nós vamos ler do 30 ao 34. Levítico capítulo de número 27, versículo 30, 31, 32, 33 e 34. Quem encontrou diz amém? Olha a instrução de Deus, irmão.
todos os dízimos da terra. Olha o que Deus está falando, todos os dízimos da terra. Olha só, da terra inteira, irmão. Tanto dos produtos das lavouras como dos frutos das árvores pertencem a quem? Ao Senhor. São, portanto, dedicados. Repita comigo, dedicação. Olha só, a Yahvé, o Senhor. 31. Olha só, se alguém quiser resgatar uma parte do seu dízimo, olha que Deus está falando, ó, se alguém reter, deverá pagar o preço avaliado de mais de 1/5 deste valor, que significa 20%. Se a pessoa reter parte do dízimo, o Senhor está falando aqui, ó, se você reter, você tem que pagar mais 20% além do que você devia ter pago. Olha o que o Senhor está falando aqui, ó, no 32. Em todo o dízimo de seus rebanhos, 1 de cada 10 animais. Repita comigo, 1 de cada 10 animais. Olha aqui, irmão, 10 animais. Vamos supor, tem 10 ovelhinhas aqui na frente. Cada 10 ovelhas, a pessoa contava. O primeiro, isso aqui é do Senhor, depois ele conta os 9. Vinha mais 10. Desses 10, o primeiro, isso aqui separa do Senhor. Vinha mais 10. Quando ele vai contar de novo a próxima 10, o primeiro é do Senhor, vai separando. O Senhor está dizendo sobre a importância de separar o que é para Deus primeiro. Olha que tremendo isso aqui, irmão. Vou repetir aqui o versículo. Em todo o dízimo de seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passe debaixo da vara do pastor será dedicado ao Senhor. Que tremendo, irmão. Mas vamos por 50 ovelhas. Vamos contar de 10 em 10. A cada uma dessas 10, uma será de Deus. Ou seja, separando o dízimo. Repita comigo, primícia. Glória a Jesus. 33. O proprietário não poderá separar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer substituição. Se fizer alguma troca, tanto o animal separado como o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. O Senhor estava dizendo assim, ó, diante dos irmãos Regina, olha aqui, ó, no momento da separação, vamos supor, vamos lá, os próximos 10, o primeiro já do Senhor, mas isso aqui é tão bom, não dá para trocar por aquilo lá, não. Olha que tremendo, irmão. Eu vou substituir por outro. Não, mas está logo nisso aqui. Olha só, a importância, né, da pessoa ser fiel ao Senhor. Mas logo isso aqui teria que ser o primeiro para o Senhor. A ovelha mais gorda, a ovelha mais bonita, né? Aleluia. Não pode ser substituído. Se for substituído, trocado, o Senhor falou, tanto trocado como substituto, vai ser os dois consagrados a Deus e separado para Ele. Olha a instrução daquela época, irmão. No versículo 34. São esses mandamentos, repita comigo, mandamentos, que Yahvé, o Senhor, ordenou a Moisés no Monte Sinai para todos os filhos de Israel. Que lindo, né, irmãos? Oh, glória a Jesus, Deus em sua instrução, de forma detalhada, falando em relação àquilo que era dele, que precisa ser dedicado a ele, separado para ele. Aleluia. Ponto de número 1, versículo, ponto 1, 3, amém? Então, o objetivo do dízimo no Antigo Testamento. Então, vamos ver. Nós vemos que a origem vem ali da atitude de Abraão. Sabemos que o dízimo é do Senhor. Então, no terceiro, nós vamos ver que ele tem os seus objetivos. Então, o objetivo do dízimo no Antigo Testamento. Qual que era o objetivo no Antigo Testamento? Deus instituiu o dízimo como lei para a manutenção da casa, sustento da classe sacerdotal e cuidado com os órfãos e viúvas. Amém? Então, nesse sentido, as promessas de bênçãos aos dizimistas fiéis. Essa promessa está em Malaquias 8:10. Traz para que haja mantimento na minha casa, e eu derramarei sobre vós uma bênção tal, repreenderei o devorador. Então, havia, aleluia, uma convocação por obediência, mas também havia uma condição, aleluia, da parte de Deus para que a bênção viesse a ser derramada sobre a vida dos fiéis. Amém? Então o Senhor diz assim, ó, quem não obedecesse, maldição. Amém? Com quem não obedecesse, maldição. Mas quem obedecesse, olha só, o Senhor derramaria bênção tal. E aqui, eu acho tremendo aqui, que o escritor não achou palavra o suficiente, né?
para dizer como seria tão grande a bênção, né? De forma tal, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo que enviou o seu Filho, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluias, assim também seria a bênção de Deus, né? De forma tal sobre os filhos, aleluia, de Deus, se eles obedecessem ao Senhor. Vamos ver o que diz a referência de Deuteronômio capítulo 26. Vamos abrir lá, Deuteronômio 26. Vamos lá para a Bíblia, meu irmão. Deuteronômio 26. Nós vamos ler, aí só está o 12, mas nós vamos ler o 12 ao 15. Amém? Do 12 ao 15. Glória a Jesus. Aqui está dando a referência do objetivo do dízimo no Antigo Testamento, nesse versículo aqui, que era o quê? A manutenção da casa, sustento dos sacerdotes e o cuidado com os órfãos e viúvos. Então vamos ver aqui a referência. Deuteronômio 26, 12. Quem encontrou diz amém? Diz assim, ó: no terceiro ano, ano dos dízimos, repita comigo, plural, dos dízimos. Olha só, quando tiveres acabado de separar todo o dízimo da sua colheita, e o tiveres dado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam e fiquem saciados em suas cidades, tu, olha o que o Senhor está dizendo aqui, ó, vou repetir aqui, ó, no terceiro ano, né? Irmãos, a cada 3 anos havia uma prática de dízimo, irmã Mônica, que era para os órfãos e as viúvas. Tem uma outra exigência de Deus, que era que o povo viesse cuidar no seu dia a dia dos órfãos e das viúvas, né? Quando eles viessem colher, de forma proposital, eles deixavam parte da colheita para que os pobres e as viúvas, né, pudessem colher para eles. Mas havia uma outra exigência, uma prática do dízimo a cada 3 anos. É o dízimo para os pobres, olha só, viúvas, né? Aleluia, estrangeiros, e a primeira classe que aparece, na verdade, a primeira classe é a classe dos levitas. Então, sustento da casa de Deus, depois o dízimo para o sacerdote, os levitas, na verdade, nessa ordem: o dízimo para o sumo sacerdote, para os sacerdotes, para os levitas, para os estrangeiros, viúvo e órfão. Que tremendo, irmãos, os detalhes que Deus vai dando. Daí ele diz assim, ó: a colheita, quando tiver dado colheita para o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, para que comam e fiquem saciados em suas cidades. 13, olha o que o Senhor diz. Aí você pode orar para mim, aí você pode clamar a mim, aí você pode pedir para mim. Olha aqui, ó: tu declararás diante do Senhor o teu Deus: tirei da minha casa o que estava consagrado e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos, Senhor, que tu me ordenaste. Não transgredi nem me esqueci dos teus decretos. Da porção sagrada nada comi, Senhor, durante o meu luto, e estando eu cerimonialmente impuro, dele nada tirei, e dele nada ofereci aos mortos. Obedeci a voz do Senhor meu Deus, e agi de acordo com tudo que me ordenaste. Aí ele diz assim: inclina-te, Senhor, pois da tua morada santa no céu, e abençoa o teu povo Israel, como também o solo que nos deste, conforme juraste aos nossos pais, uma terra onde mana leite e mel. Que tremendo! Deus está falando assim: obedeça a minha palavra, e quando você pôr em prática, pode orar a mim, pode clamar a mim, pode pedir para mim abrir os céus, pode pedir para mim, aleluia, abençoar a terra aonde vocês estão plantando, porque eu estarei abençoando vocês. Oh, maravilha, meu irmão! É o próprio Deus dizendo. Por isso que o que Malaquias diz, né, é a confirmação desse texto. Pratica o dízimo e oferta, e depois pode fazer prova de Deus, pode orar com Ele, né? Se bem que eu creio que quem tem esse coração no Senhor, irmão, ele não faz prova de Deus. Ó, Senhor, eu dei, e agora? Ele dá sem, né, de coração, sem assim, nem ficar querendo cobrar nada de Deus, não, porque tudo vem dele, e Ele, aleluia, é provedor. Ele é Deus que cuida de mim e de você. Amém? Jeremias 22, 3 diz assim, agora é só um versículo, vamos lá. Jeremias 22, 3 diz assim, ó:
Jeremias, capítulo número 22, versículo de número 3. Abre lá comigo. O que encontrou diz amém? Jeremias 22, 3 é uma instrução que Deus estava dando para o povo de Israel, né? Mas propriamente dizendo para o povo judeu, né? No tempo de Jeremias. Jeremias 22, 3 diz assim: assim diz o Eterno, praticai o direito, exercei a justiça, e livrai da mão do opressor aquele que está sendo espoliado por ele. Não façais nenhum mal, constrangimento ou qualquer outra violência contra o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derramais sangue inocente neste lugar. Deus, em um resumo, em poucas palavras, está dizendo assim: praticai a justiça. Então, Deus quer que nós venhamos nos ocupar, né, com as coisas de Deus e cuidar, aleluia, da nossa família, né, cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos irmãos na fé, né? E é o que nós vamos ver aqui, então, em relação ao dízimo no Novo Testamento. A Bíblia fala sobre o dízimo no Novo Testamento. Vamos ver aqui então. Então a Bíblia mostra que os fariseus eram religiosos quanto à entrega dos dízimos. Esse entendimento está presente nas palavras de Jesus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Entretanto, ao mesmo tempo, ele declarou: mas desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês estão dando o dízimo de tudo isso, né? Realmente, mas estão deixando de exercer a justiça. Olha só, a misericórdia, cuidar do órfão, da viúva, ter mais compaixão, mais misericórdia. Você vem de forma aparente trazer os seus dízimos à casa de Deus, né, na frente de todo mundo, mas vocês deixam de cuidar do órfão, deixam de cuidar da viúva, deixam de praticar a justiça. Então nós vemos aqui o Senhor, irmãos, exortando, o Senhor Jesus, no Novo Testamento, está lá em Mateus 23, 23, né, Jesus dizendo: olha, Jesus não estava aqui abolindo o dízimo, estava dizendo assim: ó, vocês precisam praticar a misericórdia, o juízo e a fé. E também, aleluia, precisam dar o dízimo. Jesus, ele, de maneira nenhuma, nós vemos pessoas hoje, né, para poder ter algum argumento, algum versículo bíblico, né, de que Jesus, ele cancelou o dízimo, quando ele fala nessa parte aqui: ah, Jesus estava condenando os fariseus porque eles praticavam o dízimo. Não, Jesus não estava condenando eles porque eles estavam praticando o dízimo. Jesus estava exortando eles porque eles só davam o dízimo, mas deixavam de exercer a fé, o amor e a misericórdia. E aí Jesus diz: vocês devem sim dar o dízimo da hortelã, né, do cominho, do endro, mas também exercer o amor, a fé e o juízo, a misericórdia. Ele estava dizendo: quando vocês fizerem aleluia, a vontade de Deus, façam por completo. Ele estava dizendo, em outras palavras, façam por completo. Deixe, aleluia, deixe Deus usar a sua vida, irmão. E ser sim um dizimista, sim, mas ser um crente que se compadece daquele que surgiu do seu lado, que o próprio Deus às vezes põe do nosso lado. Não é para nós: vou deixar que o bom samaritano cuide desse aí. Não, irmãos. Deus quer que quando alguém surge com necessidade na nossa frente, nós venhamos cuidar desta pessoa, nós venhamos estender as nossas mãos. E os fariseus estavam deixando a desejar. Aí que Jesus chega e exorta a todos eles. Um dia chegaram em Jesus para tentar pegar ele alguma coisa, irmãos. Aí, tentar acusar ele de alguma coisa. Chegaram em Jesus, uma multidão lá no templo, né? E aí gritaram lá no meio do povo: é lícito pagar impostos para César ou não? Jesus, ele pegou e pediu para que viessem dar uma moeda, né, do império daquela época. E aí Jesus falou assim: quem que é o rosto, né, a caricatura da pessoa que está nessa moeda? Aí o povo diz assim: é de César. Aí Jesus: dai a César então o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Amém?
Quando nós viemos à casa de Deus, nós viemos tributar ao Senhor o que lhe é devido, o tributo a Deus. Amém? Nós damos os nossos tributos ao governo, porque isso faz parte, aleluia, do ensinamento bíblico para nós. Deus quer que nós venhamos ser, irmãos, fiéis às nossas responsabilidades com o governo. Pagamento de impostos, pagamento com o imposto do carro, imposto de casa, para quem tem casa, o pagamento de imposto de renda. É imposto para todo lado, mas é imposto, irmão. Nós temos que dar bom testemunho, ajudar o governo na manutenção do país. Repita comigo: manutenção do país. Quando você paga os impostos, você está ajudando o governo na manutenção do país. E quando você dá o tributo a Deus de dízimo e oferta, você está ajudando na manutenção da casa de Deus. Quem conseguiu entender? Amém? Então, só fizeram a pergunta para Jesus, interessante, só fizeram a pergunta para Jesus sobre se era lícito pagar impostos para o imperador, só isso. Mas Jesus fez questão de falar sobre o tributo a Deus também. Amém? Aleluia. Então, está no Novo Testamento. 2.1. O dízimo é necessário para manter o ministério em tempo integral. Como no Antigo Testamento, nós vemos que o dízimo servia para a manutenção dos sacerdotes e levitas. O princípio do sustento do ministério integral permanece no Novo Testamento. Assim, aos ministros do Evangelho que se dedicam exclusivamente à obra de Deus, eles que vivam do Evangelho. Então vamos ver a referência de 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 16, 17 e 18. Então vamos lá, 1 Timóteo capítulo de número 5, versículo de número 16, 17 e 18. Amém? 1 Timóteo 5, 16, 17 e 18. Vamos para a referência. Aleluia. Que diz assim, se uma mulher crente tem viúvas em sua família, esta deve cooperar com elas. Evitai que a igreja seja sobrecarregada com o trabalho de ajudá-las. As viúvas realmente desamparadas são as que devem receber a ministração desse auxílio por parte da igreja. Paulo estava dizendo aqui, dando uma instrução. Tem viúvas que elas não precisam de auxílio. Não precisam. Ele está dizendo, agora há viúvas que realmente elas são desamparadas. Essas aí, porque até naquele tempo se deixava, tinha pessoas aproveitadoras. Tem pessoas que são aproveitadoras. As pessoas têm condição, elas vão até a igreja para tentar conseguir algo da igreja, mas não tem compromisso nenhum com a igreja. Amém? Sugam, sem ter necessidade, e ainda saem falando mal. Só o sangue de Jesus, irmão. Como tem pessoas ingratas, não é? Tem pessoas que a igreja ajudou, estendeu as mãos, e ainda hoje elas viram-se contra as igrejas, falando mal. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Mas tem pessoas assim, infelizmente. Então o apóstolo Paulo estava dizendo assim, só as viúvas que são realmente desamparadas, a igreja deve dar o auxílio. 17. Os presbíteros, aqui é o mesmo que pastores, que administram bem a igreja, são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Estava dizendo assim, aqueles que vivem da obra, pastores que cuidam da obra, eles são, olha, o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, são dignos de dobrado salário. Olha aí, irmãos, da parte da igreja. Porquanto, afirma a Escritura, não amordaças a boca do boi enquanto estiver debulhando o cereal, e ainda digno é o trabalhador do seu salário. O apóstolo Paulo ele põe uma parábola de um boi, trabalhando para debulhar o cereal, e enquanto ele está debulhando, não era para pôr uma mordaça na boca dele, porque enquanto o boi trabalha, ele pode comer. Estava dizendo, olha só essa parábola, não amordace a boca do boi enquanto ele malha o cereal, porque enquanto ele malha o cereal, ele tem o direito de comer do cereal, enquanto ele está malhando o cereal. Nós vemos ali o apóstolo Paulo dando esse ensinamento.
em relação aos obreiros que viviam da obra, os pastores que viviam da obra. Eles eram dignos de dobrado até o honorário, ou seja, dobrado o salário, ganhar bem mesmo, ser bem cuidado. Irmão, não, o pastor está dizendo isso, na Bíblia que está dizendo isso aqui. Diga um amém. Aleluias. Vamos ver o que 1 Coríntios 9,14 diz. Vamos lá, 1 Coríntios 9,14. 1 Coríntios 9,14. Glória a Jesus. Então não muda em relação ao Velho Testamento, o Novo Testamento não muda. Da mesma maneira que no Antigo Testamento, os levitas, sacerdotes, muitos sacerdotes viviam, né, da obra de Deus, também os obreiros do Novo Testamento, a Bíblia diz em Pedro, em Apocalipse, que nós somos sacerdotes reais, precisamos, aleluia, entender a igreja, que há obreiros que vivem da obra, sustentados pelos fiéis, como Israel sustentava os sacerdotes no Antigo Testamento. Quem encontra 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, diz assim, 1 Coríntios 9, versículo 14, diz assim a palavra de Deus. 14 diz assim, assim o Senhor também ordenou. Quem que ordenou? Foi Paulo? Quem ordenou, irmão? Foi o Senhor, amém? Assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho, que igualmente vivam do Evangelho. O apóstolo Paulo dando respaldo aqui. Aí, irmãos, né? Tem pessoas que elas dizem assim, mas o apóstolo Paulo, ele trabalhava de fazer tendas. Realmente ele trabalhava de fazer tendas. Mas na verdade o apóstolo Paulo teve que trabalhar de fazer tenda, irmãos, porque a igreja deixou de enviar para ele o necessário. A igreja deixou de enviar. Houve muitos momentos que Paulo ficou desamparado. Ele ficou desamparado. E a prova disso, vamos lá para Filipenses, capítulo de número 4. Vamos lá em Filipenses 4. Nós vemos ali que Paulo ficou por muitas das vezes desamparado. Mas a igreja de Filipenses se lembrou do apóstolo Paulo. Vamos ver a manifestação de gratidão dele à igreja de Filipos. Pertinho, está aí pertinho aí. Filipenses 4, versículo de número 14 ao 19, diz assim, Vamos ler o 12 também. Sei bem o que é passar necessidade. Olha, ele passou por necessidade, irmão, olha só. E sei o que é também ter fartura, quando alguém proveu para ele, Aprendi o ministério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, e seja bem alimentado, ou mesmo com fome, possuindo fartura, passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha no 14. Entretanto, fizestes bem em participar da minha aflição. Ele está dizendo assim, fizestes bem em se lembrar que eu estava passando necessidade, que eu estava aflito. 15. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, olha o que ele diz, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. Paulo fez questão de lembrar aqui, 16. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviastes ajuda, não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser acreditado à vossa conta. Agora, estou plenamente suprido, até em excesso, tenho recursos em abundância, desde que quando recebi de Epafrodito os donativos ou as doações que me enviastes, como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Olha que tremendo aqui. Então quer dizer que Paulo foi amparado pela igreja de Filipos, mas em outras viagens missionárias, em outros momentos, ele foi desamparado. Então, se ele passou necessidade, se ele chegou a passar fome, se ele passou por todas as experiências, então houve momentos que Paulo passou por um aperto, irmãos.
né? Então ele estava dando este ensinamento para a igreja, né, da sua época, para que o povo viesse a sustentar a obra de Deus, não deixar de tributar ao Senhor o que é devido. Por isso que ele disse: e como o Senhor ordenou aqueles que, né, pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Amém? Aleluias. 2:2. O dízimo é necessário para assistência social. Então a igreja de Cristo sempre teve compromisso com órfãos, as viúvas, as pessoas carentes em diversas condições. Tiago diz que essa é a verdadeira religião. Por isso, a igreja local tem um compromisso bíblico de cuidar, por exemplo, das viúvas que necessitam de ajuda. Isso é feito com o recurso dos dízimos. Amém? Então nós vemos a infraestrutura de muitas igrejas no Brasil, né, que tem. Aqui no Japão é um pouco difícil, né? Mas no Brasil tem igreja que tem uma infraestrutura muito grande. Tem pessoas que têm centro de recuperação, acolhimento de pessoas que estão morando nas ruas, né? Eles dão assistência a pessoas drogadas, né? Então a igreja, na verdade, ela ajuda muito o Estado, né? Ela não se alia ao Estado, mas ela ajuda muito o Estado, né? A sociedade, aleluia, em cuidar dos necessitados, do desamparado, da pessoa que vive, né, uma frustração na família, um abandonado, né, um órfão, né, uma pessoa que esteja vivendo um momento difícil na vida. A igreja dá o seu amparo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos aqui, né, hoje nós estamos falando em relação a dízimos e ofertas. Então falando sobre a ação do cristão, né? O maior objetivo da igreja, irmãos, primordial, né, é pregar o Evangelho. Amém? A ação social vem em segundo plano. Mas isso não quer dizer que nós pregamos o Evangelho e acabou. Não. A nossa vida precisa corresponder com aquilo que nós professamos, pregamos e ensinamos. Então, quando houver um necessitado do nosso lado, nós precisamos estender as nossas mãos para ajudar. É lógico, com aquilo que estiver no nosso alcance. Amém? Por isso que Jesus, ele exorta aos fariseus daquela época: vocês são religiosos, fazem as coisas só por aparência, mas quando é para exercer a fé, o juízo e a misericórdia, vocês deixam a desejar. Com a igreja será diferente. Por isso que Jesus, ele diz lá em Mateus, né? Se a vossa justiça não exceder por demais a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. Quem entendeu até aqui diz amém. Glória a Jesus. Amém? Tiago, ele fala, irmãos, que se nós, né, dizemos que temos fé e não praticamos esta fé, a nossa fé, na verdade, ela é morta. Amém? Então Tiago dá uma exortação. A fé, ela é acompanhada sim de obras. Nós não somos salvos por obras, mas todo salvo, aleluia, ele tem uma característica, né, que nenhum outro ser no mundo tem. Ele tem o amor de Deus na vida dele, e esse amor faz com que a pessoa venha agir de forma diferente que o mundo age. Amém? Número 3, as ofertas nas Escrituras. Então, a igreja no Novo Testamento se expandiu e se multiplicou para ajudar os irmãos necessitados, bem como expandir a obra missionária. A igreja apostólica usou o expediente das ofertas. A Bíblia mostra que o trabalho dos apóstolos era financiado pelos irmãos de diversas igrejas. Hoje, juntamente com os dízimos e as ofertas, tem importância e são dirigidos muitos fins: construção, necessidade humanitária, missões. Enfim, é um privilégio ofertar na obra do Senhor. Amém? Vamos ver o que diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9. Vamos ver lá, o 2 Coríntios capítulo 9. Está aí, pertinho aí da referência que nós abrimos de Filipenses, 2 Coríntios capítulo 9. Então nós vemos aqui, glória a Jesus, que as ofertas têm os seus fins. Amém? Os dízimos das ofertas têm os seus fins na igreja. Além, né, de estender as mãos para
o necessitado, a igreja tem um papel também em propagar o Evangelho, aleluias, de abrir novas igrejas, onde famílias necessitam, né, de uma igreja para poder, aleluia, ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, ainda no Japão, não há igreja em todas as províncias, né, as cidades, em lugares onde a gente conhece brasileiros, pastor, não tem igreja onde eu moro, né? Então, no nome de Jesus, isso vai mudar ainda, irmãos. No nome de Jesus, Deus vai enviar mais missionários para o campo, Deus vai levantar mais, nós estamos orando para isso, para que Deus venha levantar mais homens e mulheres, aleluia, para entrar nesse combate, né? Nós podemos alcançar outras províncias em nome de Jesus. Encontrou aí? 2 Coríntios 9, a Bíblia diz no versículo 6: lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Repita comigo: semear com generosidade. Amém? Coração bom, coração aberto. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria, certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transporteis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, e a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Olha só, irmão, aquele que oferta a semente ao que semeia e o pão ao que tem fome, também suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Olha só, irmão, sereis enriquecidos em todas as áreas de vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião. Olha, irmão, e por nosso intermédio a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Portanto, ao ministrar em assistência, não apenas estáis suprindo as necessidades dos santos, mas semelhantemente provendo o transbordamento de variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Então a pessoa oferta com um coração generoso, coração bondoso, em reconhecimento do que Deus faz para ele, né? Em reconhecimento e gratidão daquilo que Deus tem dado para ele. Por isso que a pessoa, ela semeia segundo o que propôs no seu coração. Ela faz isso, aquilo de antemão. Ela faz aquilo de gratidão, de adoração ao Senhor, em louvor, aleluia, a Deus, sabendo que o próprio Deus é quem tem dado para ela semear no reino, olha só, devolver o que é do Senhor e ainda ajudar o necessitado. Você pode ver que a pessoa sempre tem e vai sempre continuar tendo, porque ela planta, vai colher. Olha só, irmãos, é muito interessante esse mistério da oferta, porque diz, irmão, ele é de Deus, a oferta é semente. Quanto mais você planta, mais você vai colher. Então quando você planta, aleluias, na vida, no reino de Deus, na igreja, quando você também estende as mãos para o necessitado, aquilo vai trazer mais semente e mais colheita para você. Que a Bíblia diz que Deus multiplica a sementeira e Deus multiplica o pão àquele que está ofertando. Amém? Glória a Jesus. Vamos aqui, aleluia, para o tópico de número 3, para nós podermos encerrar: a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Amém? A mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. 1.1. Nós precisamos fazer isso então com gratidão. Deus é dono de tudo, da terra e dos seus habitantes. Salmos 24:1. Somos propriedade dele. 1 Coríntios 6:20. Só temos saúde porque ele permite. Só trabalhamos porque ele concede forças. Estamos de pé porque ele cuida de nós. A gratidão a Deus é a virtude primeira na entrega dos dízimos
e das ofertas. Quantos aqui são gratos a Deus por tudo? Amém. 1.2. O dízimo deve ser calculado a partir da sua renda bruta. Olha aqui, irmãos. Amém? Oferta não precisa ensinar sobre isso, porque é a oferta que parte do coração da pessoa, né? Quanto mais ela planta, mais ela vai colher. Então é a lei da semeadura. Agora o dízimo é o dízimo de tudo, do bruto que a pessoa ganha. É comum os irmãos terem dúvidas quanto ao cálculo para separar o dízimo. Devo separá-lo da renda líquida ou bruta? O princípio bíblico que norteava a entrega do dízimo no Antigo Testamento é o das primícias. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com as primícias de toda a sua renda. Amém? Então, as primícias, primeiro, dízimo, a dízima, a 10ª parte de tudo que você ganha. Então é do bruto, irmãos. Aleluias. Amém? Agora, preciso deixar certo aqui também, irmãos, para os irmãos. Não é trismo também. Amém? Tem pessoas que dão... eu vi uma pessoa pregando, né, que os irmãos deviam trazer o dízimo do Espírito Santo em relação a Deus Pai, em relação, meu Deus do céu, ao Espírito Santo, a Deus Pai e a Jesus Cristo, né? Então, irmãos, os irmãos têm que estar pregando assim, os irmãos têm que trazer o trízimo. Então não existe isso na Bíblia, irmãos. Amém? A referência que nós temos ao Antigo Testamento é a 10ª parte. Repita comigo, a 10ª parte. É lógico que existem pessoas que de coração voluntário, que são muito bem remuneradas, a pessoa ganha muito bem, de coração generoso, ela decide, pastor, eu quero dar 20%, eu quero dar, amém, não tem problema nenhum, partiu da pessoa, mas o dízimo é do Senhor. Repita comigo, o dízimo, a 10ª parte, irmãos, é de Deus, não é, e também, irmãos, não é para a administração da própria pessoa. Tem pessoa que fala assim, eu não vou levar o dízimo à igreja, porque eu vou administrar o dízimo, eu vou ajudar um pobre, Não, irmãos, o dízimo é para ser trazido à casa de Deus, da casa de Deus haverá... Então, o dízimo é para ser trazido à casa de Deus, para que seja administrado na casa de Deus. Repita comigo, administrado na casa de Deus. Amém? Então, a pessoa não tem o direito de pegar o dízimo e ela administrar. Então, precisa entender que, primeiramente, quando é trazido à casa de Deus, para manutenção da casa de Deus, não é? Tem ali a necessidade de pagar os aluguéis, gás, luz, não é, irmãos? Aleluia, tem a manutenção do salário do sacerdote, do pastor, não é? Então, primeiro a casa de Deus. Se as pessoas pensarem assim, as igrejas precisam ser fechadas. Todo mundo vai parar de trazer o dízimo e a pessoa mesmo vai administrar o dízimo. Então, as igrejas vão ter que ser fechadas. Então, olha só o que Deus ensina: para que haja manutenção na minha casa. Então, precisa ser trazida a casa de Deus. Entendeu, irmãos? Não é dízimo, é dízimo, mas precisa ser trazido a casa de Deus. Amém? Uma vez um irmão chegou em mim e falou assim para mim, pastor, eu não vou dar o dízimo esse mês. Eu falei, irmão, eu resolvi pegar o dízimo e dar para o Senhor. O Senhor é seu, para o seu uso. Eu falei, não é assim, irmão. O dízimo tem que ser trazido da casa de Deus, não é para mim usar. Eu tenho o direito de tocar nisso que é de Deus, irmão. Então não faça isso. Leva para a igreja, é para a obra de Deus. Eu agradeço o seu coração de querer abençoar o pastor, mas o dízimo é de Deus, não pertence a mim. Eu não posso tocar naquilo que é de Deus. Estou ensinando, irmão. Não é que eu estou rejeitando a forma que o irmão está querendo me abençoar, porque é de Deus, é para a manutenção da casa de Deus. E você precisa levar para a casa de Deus. Amém, irmãos? E como eu disse para os irmãos, né? Tem uma pessoa uma vez que ela administra um comércio, né? E a gente começou a fazer orações, tudo, mas eu sempre ensinando, vá para a casa de Deus, precisa buscar o Senhor. E ela começou a dar o dízimo, mas não vinha para a igreja, então eu não aceitei mais. Porque antes do dízimo, Deus quer a nossa vida, irmãos. Deus quer a minha vida e a sua vida em primeiro lugar. Aleluia. Depois, aí começa o processo, né? Deus nos quer por inteiro. Você pode falar isso para o seu irmão? Deus te quer por inteiro, né? O nosso coração, nossa vida na presença de Deus. Você pode louvar a Deus por isso?
Glória a Jesus. E o ponto 2, na verdade, aí diz dos empresários, como administrar. Né? Aqui tem resumido 2.1 e 2.2, posso resumir rapidinho aqui, que para o empresário, né, tem os gastos da empresa, né, de reformulação de trabalho, de reposição de mercadoria, né, de pagamento de impostos. Então, a empresa tem muitos gastos. Então, para o empresário, né, aqui no ensino da apostila, não é preciso tirar o dízimo daí, mas o que o empresário recebe como salário, aí sim, ele precisa tirar da sua renda o bruto do dízimo e devolver ao Senhor. Amém, irmãos? E a palavra certa não é nós darmos o dízimo, é nós devolvermos, porque ele pertence a Deus. Quem entendeu diz amém. Amém. Aleluia. Então aqui na conclusão, entregar o dízimo, né, e ofertar não é obrigação, mas privilégio. Amém? As igrejas também não podem obrigar, né? Aleluia, algo que precisa partir de cada pessoa, né? Se ela quer dar ou não o dízimo, precisa partir de cada pessoa. Nós sabemos que pertence a Deus, não pode ser tocado. Aleluia. Nós sabemos tudo isso, mas isso vai da consciência de cada pessoa. Amém? Então, ora, Deus nos concedeu a vida, a salvação, a saúde, a família, a segurança, a paz, os irmãos na fé, os amigos, as oportunidades e as vitórias nas lutas. Reconhecer todas essas bênçãos é cultivar o coração grato. Assim, todo cristão sincero entrega o dízimo e a oferta com satisfação, gratidão e alegria, para então contribuir para o crescimento e fortalecimento do reino de Deus e de sua obra. Quem conhece isso no seu coração, irmão? Que tudo vem dele. Tudo que você tem é de Deus. Amém? Jó reconhecia isso. Jó falou assim: o Senhor me deu, eu reconheço que tudo que eu tinha não era meu, não era meu, era dele. O Senhor me deu, ele tem o direito de tirar. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Tudo que Jó tinha, reconhecia que nada pertencia a ele, tudo era de Deus. Se Deus resolveu tirar os 100% de mim, amém. Irmãos, Ele nos deu família, Deus te dá saúde, Deus te dá um salário, mas por que Ele quer os 10%, pastor? Ele quer provar o nosso amor e a nossa fé e obediência a Ele. Aonde está o nosso coração? Se está no Senhor, ou glórias, ou se está em Mamon. Amém? E Jesus fez claro que o único Deus que Jesus menciona, né, que pode dividir o homem, o coração do homem com o Senhor, e que o Senhor diz que é impossível servir dois senhores, é Mamon. É Mamon. Que se o homem se deixar, irmão, ele só vive em prol do trabalho, e ganhar em dinheiro, e ter posse, e adquirir isso, adquirir aquilo. Por isso que Deus falou: vocês vão trabalhar 6 dias e vão descansar no 7. Ninguém é para trabalhar. Se Deus não colocasse essa lei aí, esse limite, o homem não podia trabalhar. Entendeu? O homem não parava de trabalhar. Tem pessoas que trabalham no trabalho, brigam por causa de na fábrica, passam o pé nos outros para tentar crescer diante do chefe, não é? Para tentar se promover, porque a pessoa quer ganhar. Nós precisamos confiar em Deus. Quantos aqui confiar a sua vida no Senhor? Se coloque de pé nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Aleluia. No resumo do tópico 1, nós vamos ver: as fontes legítimas dos recursos da igreja local são os dízimos e as ofertas. No número 2, as bases escriturísticas dos dízimos e das ofertas estão no Antigo e no Novo Testamento, viu, irmão? E número 3, a mordomia em relação aos dízimos e às ofertas na igreja local envolve gratidão e o princípio das primícias. Ponto central: a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio. Glórias a Deus nas alturas. Deus é bom, Deus é fiel. Amém, irmãos? Glória a Jesus. E com base nesta palavra, nós vamos orar ao Senhor, primeiramente agradecendo a Ele, porque nós temos oportunidade, né, irmãos? Aleluia, de ter saúde, ter vida, reconhecer tudo que Deus tem feito por nós, né? Aleluia, estar
recebendo cada vez mais, né, o cuidado de Deus na nossa vida, né? Aleluia, nós temos aí nossa família, temos visto o quanto Deus tem cuidado de nós, temos trabalho, e graças a Deus que nós temos trabalho, né, irmão? Graças a Deus nós temos trabalho, porque, aleluia, o trabalho faz parte, né, da vida do ser humano. Deus, Ele nos coloca responsabilidades, né, diante da sociedade, da família, como homem, né, o marido para trazer o sustento para dentro de casa, responsabilidades na igreja, cuidar da casa de Deus, trabalho, Deus coloca trabalho para nós estarmos envolvidos com as coisas de Deus, e isso é muito bom. E o trabalho, irmão, ele dignifica um homem, amém? Mas tudo precisa estar baseado na confiança no Senhor. Quando acaba a confiança, a pessoa sai da direção de Deus, irmão, e a tendência é ir se afastando, se afastando, se afastando. Então é melhor nós termos um pouco com Deus, estarmos firmes com Ele, caminhando a cada dia, aleluia, do que termos tanto e perdendo a nossa alma. Aleluia, e graças a Deus que hoje você está aqui, né, para prestar a Deus a sua gratidão, o seu louvor e o reconhecimento de o quanto Deus tem sido fiel e continuará sendo fiel a você e a sua família.